fosse transmitida a palestra para ela poder assistir, não é? Então, boa noite para ela também. E para bom dia, né? Que ela vai ver de manhã. Não, é boa noite para ela, sim. Boa noite já bem avançada, né? Então, olha, eu diria que essa palestra que estamos procurando replantar às quintas-feiras carece de um pouco de paciência da nossa parte, não é? Porque tudo que é novidade, né, custa a entrar no mental das pessoas. Mas eu diria que nós temos mais sorte do que teve Francisco Cândido Xavier, não é? Quando ele iniciou, ele chegou a fazer palestras só para ele, né? Imagina como deve ser fazer um monólogo, né? Um monólogo para si mesmo, né? Só para os desencarnados, né? Emmanuel justamente lhe dizia: não estás falando só para encarnados, estás falando principalmente para desencarnados que vêm até aqui, uns vêm de forma espontânea, outros são trazidos para escutar, né, as mensagens de Jesus. Então, nós aqui estamos nesse firme propósito de reimplantar a palestra das quintas-feiras, e acho que até pensamos bem em fazê-lo de forma continuada ao estudo do Livro dos Médiuns, não é? Porque aí já esse anzol já pega meia dúzia para compor a assistência, não é isso? Então, nós hoje deveria ser o Osvaldo a estar aqui, mas por algum motivo ele não veio. Oxalá que a causa seja justa e que não seja aflitiva, como é o capítulo que vamos iniciar, não é? Que é a causa das aflições presentes, passadas, e oxalá que nós no presente consigamos nos adiantar para evitar aflições futuras, não é? Está nas nossas mãos consertar o passado e melhorar o futuro, não é? É uma empreitada. A reencarnação é uma empreitada que nos faculta essa possibilidade, né? Desfazer os nós do passado, para não fazer novos nós, né? E assim evitar que o futuro seja tão pesado quanto possa estar sendo agora, ou ainda mais, né? Então, nós aqui estamos nesse propósito e procurando fortalecer-nos, né? Fortalecer a nós que estamos aqui na tarefa, fortalecer a quem assiste, encarnado, e fortalecer aos desencarnados. E não é à toa que a página que abrimos é a lição 111 do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e o título é Fortaleçamos-nos. Sede fortalecidos no Senhor, tá? Por Paulo aos Efésios. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e que passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusiva que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sob o domínio próprio. Somente quem sabe santificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamos-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Então, se o Divino Mestre nos confiou,
vamos fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos a Ele, a Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ao Mestre Jesus, irmão maior, terapeuta, professor, exemplificador, e que através dos seus exemplos chegam todas estas obras, todos estes ensinamentos trazidos pelos apóstolos e pelos bons espíritos, aqueles companheiros que nos antecederam no aperfeiçoamento, seja no mundo terrestre, esse que nós habitamos, seja em outros mundos, e que hoje nos auxiliam, nos assistem e nos inspiram na medida necessária para melhor compreendermos as suas leis, as leis divinas, as leis do amor, as leis da compaixão, as leis da tolerância, e assim palmilharmos o nosso caminho de luz. E assim seja sempre. Graças a Deus. Então hoje, as nossas duas meninas, vejam que eu também tenho muita sorte, né? Porque Jesus ficou no meio de dois barbudos feios e, né, crucificado. Eu estou aqui todo serelepe no meio de duas belezas. Né? Então, obrigada, estamos começando bem, né? E o capítulo de hoje nós passamos ao capítulo 5. Até aqui os capítulos têm sido curtos, né? Tivemos a introdução, o prefácio e tal, e depois 4 capítulos curtos. A partir de agora, no capítulo 5, já são capítulos bastante alongados que a gente vai fazer em várias semanas. E hoje vamos fazer, a Beatriz vai fazer do 1 ao 3. Do 1 ao 3. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E a Denise vai fazer 4, 5, 4 e 5, né? Então, a Beatriz vai nos falar sobre justiça das aflições, se há um Deus perfeito, tudo que nós possamos achar que é contrário à sua perfeição seria uma injustiça, né? Mas como Ele é toda justiça, e se nós eventualmente vivemos aflitos, é porque nós precisamos de viver essa aflição, entre aspas, né? E aí Denise vai nos falar sobre causas atuais das aflições. E é por isso que a gente deve trabalhar para liquidar essas causas atuais e não empurrá-las lá para o futuro, lá para frente, né? Ou seja, não jogar para debaixo do tapete. Então, nesse capítulo, nós vamos, ao longo das semanas, nós vamos ter hoje justiça das aflições e causas atuais das aflições. Mais adiante, vamos ter causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivo de resignação, o suicídio e a loucura, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem, teria morrido, os tormentos voluntários, a infelicidade real, a melancolia, provas voluntárias, etc, 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 né? Tudo que nós precisamos de trazer à tona para podermos aplacar, né? Então, agora, Dona Beatriz está com a palavra por, justamente 20 minutos. Vocês viram que ele fala e ninguém manda parar. 10 minutos eu falei. Então, vamos então ao que interessa, né? Então, capítulo 5, bem-aventurados aflitos. É um tema que é bem bom e difícil ao mesmo tempo. Não foi fácil para mim, ainda não é, né? De trabalhar essas causas, mesmo sendo espírita, estudando, mas, né, são coisas ainda é difícil de entender, né? Na hora que vem a dor, a gente ainda questiona algumas coisas.
Então, no item 1 está: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 5 a 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Então, Jesus, através desses comunicados, essas bem-aventuranças, ele quis mostrar para o povo que sofria, das aflições, a justiça das aflições, a causa inteligente, o porquê disso, mesmo de forma que naquela época não se entendia, tanto tempo depois, a gente ainda hoje está tentando estudar, entender, imagina naquela época. Então, eles quis mostrar uma vida do porvir, que tinha um porquê dos sofrimentos, tanto atuais, como já de outras vidas, ele quis mostrar isso, mas que encontraria nele Jesus, que ele veio com aquele ar meigo, com aquele sorriso, aquele brilho, que as pessoas se sentiam acolhidas. E de Deus, que Deus nunca está sozinhos, que Deus está sempre conosco. E isso dá acalma o nosso coração na hora do sofrimento. Então, quando fala da justiça, das aflições, quando a gente está aflita, ele quer mostrar assim, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, só pode acontecer na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso. Mas que isso seria um logro. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito, mas pergunta-se então, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria, outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação? Porque uns nada conseguem, enquanto que outros tudo parece sorrir. E quantas vezes a gente passa por isso o tempo inteiro, A gente é questionado, as pessoas, nós questionamos, e a gente vive essas questões sempre. Então, se a gente olhando a história, se a gente olhar vários pensadores, pessoas que mudaram o mundo, que vieram com essa missão, tanto nas artes, como na política, como na medicina, na ciência, nas religiões, todos eles, de uma certa maneira, sofreram, mesmo eles que vieram com missão importante, o sofrimento, muitos deles acabaram na miséria, tiveram que ser socorridos, Vários cientistas espíritas, quando eles viraram espíritas, mostrando que tinha vida após a alma, eles ficaram na miséria, outros foram mortos, depolados. Então, o sofrimento, Então, Jesus e o Espiritismo veio trazer esse consolo. Olha, não fica só preso aqui, o que você está vivendo. Você nunca está sozinho, acredita, Vamos, isso passa, Como Chico Xavier falava. Então, como a gente está falando aqui de causas e do sofrimento humano, de aflição, ainda meio aflitos, eu fui lá Gente, eu estudei bastante, eu pesquisei, Então, tem muita coisa aqui da FEB, eu estava meio desatualizada. Então, aflição, conceito. Então, se a gente vai no dicionário Aurélio, da língua portuguesa, ele fala...
profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa, estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico e tortura. A gente vê que ao longo da história, os sofrimentos, lá bem no início, era mais sofrimento físico, né? Era disputa de poder, chegava, matava, né? À medida que nós fomos evoluindo na escala espírita, né, evoluindo, né, através de várias encarnações, quando a mente começou a vir o raciocínio, né, a nossa mente começou a funcionar, vieram as dores morais, as dores, né, pelas escolhas, pelo livre-arbítrio, né? Aí já vieram aquelas dores em que a nossa consciência já nos mostra que está errado. Então a gente já, quando vem o sofrimento, a gente já, eu não sabia disso. Não, sabia, né? Então é isso. Na visão espírita, o que é aflições na visão espírita? São oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las, aceitá-las como lições valiosas, né? Então, se Deus é justo, soberanamente justo e bom, a causa do sofrimento também não é porque Ele nos escolheu, né? Você vai sofrer, você não, né? Então, tem uma causa inteligente por trás e que a doutrina explica, né? Eu estava escutando Haroldo e ele fala, a causa inteligente por trás é nos transformar num homem bom, né? O homem de bem, não é o homem que vive bem. Que aí quando a gente vai para essa interpretação do homem que vive bem, aí a gente, né? Aí vem a soberba, né? Aí vem todos os tormentos da alma humana, né? A nossa inquietação. Então, o objetivo é a gente ser homem de bem, viver bem no sentido do fazer o bem ao próximo, de pensar no coletivo, né? Então, cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Então, se nós somos seres, né, que fomos criados simples e ignorantes, lá na escala espírita, tá? Na questão... no Livro dos Espíritos, na questão 96 a 131, tem a escala espírita, né? Ali a gente vai se encaixar direitinho ali na escala dos espíritos medianos, né? Então, na escala 114, na questão 114, fala: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou eles procuram melhorar-se? E a resposta é: são os espíritos que melhoram-se, assim vão passando pela escala e vão evoluindo. Então, somos nós que evoluímos, não é mágica de fora. Deus está junto nos sustentando. A religião, a doutrina é para isso, mas nós é que... Aí vem a questão 115, né? Tão famosa 115. Entre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus? A resposta diz: não, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, ignorância do conhecimento. Mas a cada um deu uma missão. Então, Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu uma missão. A cada um deu uma missão com a finalidade de iluminá-los e de conduzi-los progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Então, através das várias reencarnações, a gente vai... Hoje, na encarnação que nós estamos aqui, numa quinta-feira, aqui escutando a Beatriz e a Denise, a gente já está, né, já está tentando conhecer a verdade, né? Já entendemos que os sofrimentos, né, que tem um porquê, né? A gente já talvez não se apavore tanto perante sofrimentos, né? Pode até no começo, mas então a gente já está... Deixa eu correr, senão, ó, cara de mal aqui, vai. Então, cada criatura tem a aflição que lhe é própria, né? Isso é interessante, que é nosso livre-arbítrio, né? Então, quando a causa inteligente, quando ele deu a missão, foi o livre-arbítrio. Olha,
Então, ela pode escolher o bem ou o mal. E quantas escolhas a gente faz, que a Denise vai falar, que as escolhas atuais de sofrimento, a gente vê que realmente as grandes causas têm as de causas passadas, mas as grandes são por mais escolhas. A gente sabe, às vezes, eu tenho colesterol alto, eu não aguento um presunto de Parma, aquele, quando for a Portugal, o miel e o queijo da serra, colesterol enorme, Então, assim, lógico, meu estômago dói, o meu colesterol aumenta. Então, é um exemplo, assim, esdrúxulo, mas, assim, quantos sofrimentos é porque a gente faz opções erradas, conscientemente, Então, as causas das aflições. Então, a gente vê aqui no capítulo 3, que eu acabei de ler, que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa, Está lá em Kardec, no item 3. Então, as causas das aflições remontam de tempos imemoriais, quando o homem, fazendo uso do livre-arbítrio, comprometeu-se com as leis naturais. Então, Deus, a gente já tem esse entendimento que estamos aqui, que Deus não é um homem, A gente ainda tem essa tendência de personificar Deus. Às vezes a gente ainda pensa, a gente ainda conversa com Deus como se ele fosse aquele velhinho, que está lá, que vive, E não, Deus é inteligência suprema, causa, primeira de todas as coisas. Então, a gente ainda não entende o que é Deus, a gente está tentando entender, o que é Deus. Então, Deus é essas leis, São leis, nós temos as leis dos homens que são falíveis, mas ela pune, e Deus, ele não é ele que, mas tem as leis, Assim como nós temos as leis dos homens, tem as leis divinas. Então, se eu não posso comer gordura e estou comendo gordura, a conta vai chegar em algum momento, Se eu sei que tenho que ainda tenho sentimentos ruins, e se eu não trabalho isso, não burilo, e a conta vai chegar. Então, o bem e o mal são voluntários e facultativos. Então, sendo livre, o homem não é fatalmente impelido, nem para um, nem para o outro. Então, quando acontece a desgraça, o sofrimento, não é fatalidade. Não existe uma fatalidade, não existe ali alguém falando, agora unite, como a gente brincava em criança, Agora você sofre, agora não é fatalmente. Então, o homem não é fatalmente impelido, ele não é, ele faz porque ele quer, é o livre-arbítrio dele. Então, as opções, a gente pode ser levado, um amigo, é muito comum a gente, quando eu trabalhei com jovens, quando o filho vai para a droga, a gente sempre bota a culpa no outro, porque ele anda com os amigos, Lógico que tem as influências, Mas tem a ação dele também com o espírito, A fragilidade espiritual da pessoa, do ser espiritual. Então, aqui ele fala isso aqui. Então, Kardec, isso aqui está lá em Kardec, o Céu e o Inferno, no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, no item 32. Então, lá ele fala muito isso, o bem e o mal são voluntários e facultativos. O livro Céu e Inferno é um livro muito bom, vale a pena também estudar. Então, as aflições são, portanto, fruto das imperfeições humanas, consequência das escolhas equivocadas do homem em qualquer época, durante sua trajetória evolutiva. Então, a gente está numa trajetória e é normal que a gente ainda faz equívocos, Então, o sofrimento, Então, a gente fica aflito. Essa aflição, ela tem mais a ver com a parte moral, do nosso sentimento, E hoje em dia as pessoas estão tão aflitas, Hoje em dia, o ser humano, e cada vez mais com a tecnologia, as pessoas ficam muito numa aflição que às vezes nem sabe que está aflita. A pessoa já chega, estou tão aflita, não sabe nem o que é, Porque ela tem contato, ela fica tendo acesso a muitas coisas que deixam o nosso estado emocional muito no alerta, Então, o sofrimento é o padecimento de uma dor física, moral, emocional ou psicológica.
está intrinsecamente relacionado ao processo da evolução do espírito, enquanto prevalecer a natureza animal sobre a natureza espiritual do ser. Então, a gente no mundo de provas e expiações, sabemos que aqui é mentira quando nos falam que a gente vai ser feliz, né? A gente fala muito para o seu filho, olha, pode escolher a profissão, o importante é ser feliz. A gente está induzindo ele ao erro, porque na verdade a gente deveria ensinar os nossos filhos a eles saberem, olha, você vai encontrar dificuldade e vai sofrer, mas o importante é você ter força em superar. Mas a gente, eu estou falando por mim, o importante é você ser feliz. Quando eu comecei a estudar o espiritismo, assim, quanta bobagem a gente fala, né? Eu como terapeuta pró-jovem, porque na verdade você está no mundo em que a gente convive com o outro, a gente vai passar por tanta dificuldade, né? Então, assim, como que você vai lidar com isso é que vai ser a diferença, né? Tanto vai ser um sofrimento, uma doença, ou você vai supera, né? O que quer dizer que... Então, a pedagogia divina dispõe de inúmeros recursos para dinamizar nosso processo evolutivo, respeitando e seguindo os ditames da lei do progresso, e que tudo e todos estão submetidos. Então, tem uma lei, a gente não está solto, né? Tem as leis de Deus, que elas são, né? A gente segue as leis terrestres, mas as leis de Deus a gente tem que seguir, porque elas dão esse sofrimento e essa dor moral da consciência é penosa. É essa consciência que a gente vai levar quando a gente partir. Então, as penas que o espírito, isso aqui é importante para finalizar, tá? As penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se às da vida corpórea. O que é isso? Então, quando a gente vai para a espiritualidade, a gente acredita que muitos de nós nesse estado, porque quando o espírito ainda pratica muitas coisas bem pesadas, ele provavelmente a reencarnação é compulsória. Ele vai, a espiritualidade aqui escolhe por ele. Mas a gente aqui estudando o espiritismo imagina que a gente já quando volta já tem uma assessoria, né? Já mostra lá a tela, olha, você se comprometeu a fazer isso, e você não fez. Então, ali aí vem o sofrimento. Assim, puxa, eu me comprometi a fazer tanta coisa, né? E aí a gente, né? Então a gente vem somar essas vidas. Quando a gente vem, né, encarna novamente, né, consequência da imperfeição do homem, as suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e a expiação de as faltas presentes e passadas. Então, é na vida corpórea que o espírito repara o mal. Então, a gente está lá no espiritualidade, se compromete, aí quando vem para cá, a gente, né, vem com a lei do esquecimento, porque é exatamente o livre-arbítrio para a gente ver se a gente aprendeu, se a gente realmente, moralmente, já está consistente. E a gente, na vida corpórea, a gente gosta da porta larga, né? Aí quando sai, aí vai, aí fofoca, aí faz o atendimento, né? Como é que se fala, gente? Bobagem. A gente faz tanta coisa, então junta os débitos do passado, mais aqueles que a gente vai adquirindo, que a Denise vai falar daqui a pouco. Então, é na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, não tem outra forma. Então, é na encarnação, é aqui, no planeta Terra ou em outro parecido, que a gente realmente repara, que a gente vem pagar nossa dívida com as leis de Deus. Deus, nosso Pai misericordioso, justo, bom, não é Ele que está nos punindo. Aí justifica exatamente tantas, né, aqueles casos de crianças que morrem cedo, que mexem muito com a gente, né, com tantas às vezes coisas absurdas, né, que a gente ainda fica, né? Então a gente tem que acreditar que Deus faz tudo certo, o homem é que faz errado. Pode nessa vida não ter feito, mas feito em outras vidas, né? Então, é na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Então, a gente se comprometeu lá, está lá no Céu e Inferno, no item 31.
E para finalizar, eu achei muito legal aqui, que está no Leon Denis, no Problema do Ser e do Destino, que eu gosto muito, que ele fala: a dor corrige, educa, aperfeiçoa, exalta, redime e glorifica o sentimento humano a cada vibração que lhe extrai através do sofrimento. Aí ele continua: o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. Aprende a sofrer com humildade para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Porque a gente fala, mas por que logo eu que vou no centro espírita, que estudo, né? Eu sou tão boazinha, por que eu estou sofrendo? Né? Então, que não seja o nosso orgulho ferido. Agora eu vou passar para a Denise. Olha, quase que eu fui pontual, viu? Muito bem. Muito bem. Antes de passar para a Denise, para os seus 20 minutos, se bem que ela se preparou para até meia-noite. Porque pelo que eu estou vendo aqui de rascunhos, já várias cores, parece que foi o meu neto de 5 anos que ajudou a pintar aqui a CGT, viu? Ela está com boas intenções, mas antes de passar, a Beatriz falou sobre o livre-arbítrio, falou sobre a nossa criação, puros, ignorantes, perfeitos, não é? O livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? É a responsabilidade nossa, a responsabilidade própria. Aí você vai tirar tudo que eu vou falar. Meu Deus. Então já vou passar. Então, Deus nos criou mínimos para atingirmos o máximo. Mas essa construção é nossa. Se nos afligirmos no percurso, é responsabilidade nossa, não é? Então, e Beatriz estava falando ali. Beatriz estava falando ali dos comentaristas da vida alheia. Hein, Beatriz? Oi? Que nós nos torçamos fofoqueiro, comentarista da vida alheia, né? É mais bonitinho do que fofoqueiro. Bom, os fofocas sei que fraternos, comentários fraternos. Comentários. Eu acho que é pior isso, comentários fraternos é pior. Então, dando sequência, né? Agora é a causas atuais das aflições. Vocês vão ver que eu vou falar a mesma coisa que ela já falou. E que o seu Otávio também estava falando, né? Está tudo muito interligado, os itens estão totalmente interligados. E aqui começa assim, no 4. Eu vou ler 2 parágrafos. As vicissitudes da vida são de 2 tipos. Ou, se quiser, tem 2 fontes bem diversas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos mares terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. Então, eu vou falar mais sobre isso. Né? Porque, como a Beatriz falou, temos muitas causas das nossas aflições e angústias nas vidas anteriores. Mas a maioria, né, das nossas atuais aflições se encontram no nosso comportamento, né, com relação à vida, né, perante a nossa vida. Então, às vezes, estamos deprimidos, tristes, ansiosos. E qual o motivo? Né? Às vezes a gente não sabe, mas às vezes a gente sabe e não quer saber. Né? A gente, no fundo, sabe, mas a gente não quer. A gente esconde, né? Aí a gente coloca a responsabilidade, não culpa, mas a responsabilidade no outro, no marido, na esposa, no filho, né? No patrão. Ou o responsável foi Deus, né? Que me colocou nessa família, que não tem nada a ver comigo. Então, mas no fundo, né, a gente sabe que o responsável, né, somos nós. Que essa responsabilidade, né, que Deus nos deu, né, essa liberdade que Deus nos deu, o livre-arbítrio, ela vem junto com a responsabilidade, como o seu Otávio estava falando. Né? Atrapalhando, não, atrapalhando jamais.
Então, precisamos reconhecer, primeiramente, que as nossas aflições estão diretamente ligadas ao nosso comportamento, às nossas atitudes, às nossas escolhas. E a gente precisa saber, né, quem somos nós, né? Para a gente reconhecer que isso é de acordo com a escolha que eu faço, eu preciso saber quem eu sou, né? Por que eu faço determinadas escolhas que me fazem ficar aflita? A gente precisa se descobrir, né? Sem filtro, né? Tirando as máscaras que muitas vezes a gente mesmo coloca para a gente e para o outro, né? Para a gente se esconder, né? Se olhar no espelho e ver uma outra pessoa, igual esses filtros no Instagram, né? Que você é uma pessoa e quando coloca filtro é outra, completamente diferente. Então, refletir sobre os nossos comportamentos perante as coisas que nos acontecem e qual a nossa reação? Qual a reação que a gente tem devido a uma coisa que acontece com a gente no dia a dia, né? Então, assim, exemplos, né? Eu vou dar 2 exemplos. Eu escutei uma crítica, né? Uma crítica sobre um trabalho que eu fiz. Pode ter sido na minha casa, né? Uma comida que eu fiz. No meu trabalho formal, uma planilha que eu tinha que fazer para apresentar um resultado. Num trabalho voluntário aqui na casa, no Centro Espírita, e eu tinha que começar falando sobre uma coisa, comecei falando sobre outra, né? Tinha que dar um recado, dei no final, era para dar no começo, enfim. Né? Então, quais as 2 possibilidades de reação? Né? Eu coloquei assim, 2 possibilidades de reação. Não gostei, né? E já vou amarrar a cara e já vou falar na minha casa que eu nunca mais faço comida. Quem quiser comer, vá na geladeira, que está tudo lá, pode pegar e fazer, porque eu não vou fazer mais. Porque criticaram o meu bolo, a comida que eu fiz, tinha sal demais, tinha açúcar, enfim. Não quero saber, não aceito essa crítica. No meu trabalho, né, eu vou falar, no meu trabalho formal, eu vou falar, fiz o meu melhor, né? Não estou sendo valorizada aqui, nem bem paga eu sou, vou embora, vou procurar outro trabalho, não quero ficar mais aqui. No Centro Espírita, nossa, eu nem recebo por isso. Né? Eu venho aqui a donores, dou o meu melhor e só recebo crítica. Não quero, vou abandonar essa casa, isso aqui não é de Deus. Né? Então, ou a minha outra reação que eu posso ter, né? Não gostei de imediato, mas eu levo para casa aquele pensamento. Eu vou repensar, né? Eu vou refletir. Quem sabe aquela pessoa tem razão, né? E eu vou analisar de outra forma, né? Como de repente a pessoa sugeriu, para ver se não poderia fazer diferente e ficar melhor. Né? A comida, uma receita melhor, no trabalho, a planilha ter um resultado muito melhor do que o que eu apresentei. Na casa espírita, né? A pessoa me deu uma sugestão, vamos sentar, vamos conversar, não só aqui em casa, né? Vamos sentar, vamos conversar, eu tenho essa opinião, você tem essa. Como que a gente pode chegar a um denominador comum? Mas eu paro e analiso. Né? Eu quero acertar. Né? É um exemplo simples, né? É corriqueiro. Mas, de acordo com a minha reação, eu vou perceber, né? Se eu fizer uma autoanálise. Se eu fizer uma autoanálise, eu vou logo perceber como é que eu estou aqui na parada, né? O que eu estou querendo. No primeiro, eu vou demonstrar a minha vaidade, o meu orgulho, acima de tudo, né? E
não quero mudar. Vou embora, não faço a comida. Ou no 2, né? Eu demonstra que eu reagi àquela crítica, mas eu quero mudar. Então, como eu quero mudar, eu vou perceber com clareza que o erro pode se transformar num degrau para o meu crescimento, para o meu progresso. Porque eu posso vir a fazer uma receita muito melhor, me interessar demais por aquilo e, de repente, abrir um negócio próprio. Eu posso, no meu trabalho, né, evoluir para uma coisa muito melhor, uma planilha muito melhor e ter um resultado muito melhor para a empresa, para mim. E na casa espírita, a mesma coisa, né? Eu posso crescer e amadurecer. Outro exemplo, né, que acontece muito, né, que a gente sabe que a gente não caiu aqui por acaso, né, não caiu na família de paraquedas, na família que temos, né, a gente está junto, ou por afinidade, por amor, porque nos atraímos, ou por reajuste, né? Mas, será que eu tenho aproveitado esse tempo que eu estou junto com a família, essa oportunidade, para me reajustar com os familiares que eu preciso fazer esse reajuste? Né? Aquele familiar, principalmente aquele mais difícil, eu tenho sido mais compreensivo, mais tolerante, ou eu estou julgando, criticando, condenando o tempo todo? Né? Mas ele não faz por onde? Né? Ele vive mal-humorado. Quando eu chego para falar com ele alguma coisa, ele já me dá uma patada. Mas a questão é que não é sobre a reação dele. Não é sobre ele, é sobre mim. É sobre nós. Nós que queremos mudar. Ele, eu não sei se ele quer mudar. Mas eu quero. Eu não quero ficar atracada com ele, né, discutindo esses assuntos outras e outras e outras vezes. Então, quantas famílias, né, e amigos se afastam por motivos bobos, né? Uma diferença de opinião política, religiosa. Porque eu sou católico, o outro eu sou espírita, o outro é protestante, eu sou da Umbanda, e a gente deixa de falar com a pessoa, a gente deixa de procurar aquela pessoa. Eles também, né? Uma prima, um irmão, um tio, até o próprio pai ou mãe, por anos a gente não se fala, perde o contato, nem eles procuram, nem a gente procura, né? Depois que passa um tempo, nem a gente sabe por que teve aquele desentendimento, né? Então, assim, era uma coisinha à toa, era uma chama pequenininha, né? Virou um incêndio de uma proporção enorme. Por quê? Porque ninguém se propôs a pegar o extintor, usar o extintor e apagar aquele incêndio. E apagar aquele desentendimento, acabar com aquilo naquela hora. E levou o negócio para frente, levou adiante, né? A gente tem que ser aquele, né, que pega e usa o extintor e apaga aquele fogo, né? Acabar com aquele desentendimento antes que não tenha mais tempo, né? Porque a vida passa muito rápido, a gente está aqui com o comprometimento na erraticidade, como Beatriz falou, de nos acertarmos, né, com os familiares, né, com aquelas pessoas que vieram ao nosso redor, repararmos erros, né, compreendendo, perdoando, pedindo perdão, né? Então, a gente não pode deixar para perceber isso tarde demais, quando a pessoa já não estiver mais aqui, ou quando a gente já não estiver mais aqui, né? Porque tudo passa muito rápido. A gente tem que pedir perdão e perdoar hoje, né? Então, a causa atual da aflição. Hoje, o que eu estou fazendo, né, para que isso
aconteça. Então, e Jesus disse, né, vá e reconcilia-te com teu inimigo, enquanto está no caminho com ele. Vai lá e resolve logo, né, enquanto tem tempo ainda. E a lição de Deus, né, a lição não, o primeiro mandamento de Deus, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E como que a gente vai amar a esse próximo se a gente nem se ama, nem sabe como é que é se amar, né? A gente nem se conhece ainda. A gente tem que, primeiro, a gente tem que se conhecer, a gente tem que aceitar, né? Conhecer todas essas dificuldades que a gente tem, aceitar quem somos, por mais erro que a gente tenha, né? Se perdoar, porque se a gente não se perdoar, a gente não vai necessitar mudar, né? Porque se eu não vejo que eu estou errada e preciso eu mesma do meu perdão, como é que eu vou querer mudar? E eu quero mudar, né? Quando a gente parte para a outra quarta, é a mudança, né? É a mudança porque quem eu sou hoje, desse jeito, não está me fazendo feliz, não está me fazendo bem mais. Né? Então, eu quero mudar para ser feliz. E aí é que eu vou começar a pensar em amar o outro. Né? Então, como? Conhecendo o outro do jeito que ele é, aceitando ele como ele é, né? Perdoando e não tentando mudar, porque a gente não vai mudar ninguém, né? Só aceitar como ele é e esperar, né? Esperar que um dia ele também queira se conhecer, se aceitar e que ele queira mudar, porque é isso que Deus faz com a gente o tempo todo. Ele nos aceita, ele nos ama, ele nos perdoa e ele espera que a gente mude, que a gente queira se transformar, que a gente queira amadurecer. Então, é por isso que a gente está aqui, hoje, numa quinta-feira, na Casa Espírita. Vocês, né, muitos que vieram estudar, outros que chegaram depois, porque a gente necessita dessa transformação. E também para a gente conseguir chegar a tudo isso, se conhecer, como que a gente aprende isso? É no nosso dia a dia, né? São nas lições que a gente aprende de Jesus. Santo Agostinho dizia o que para a gente? Para a gente chegar todas as noites em casa e fazer uma análise, uma autoavaliação de todo o dia. Né? O que eu fiz? Aconteceu tal coisa, isso, aquilo, e qual a minha resposta com relação a isso? Foi legal ou eu posso mudar? Pode ficar melhor essa resposta, essa atitude, né, que eu tive. Então é isso, o amadurecimento é isso, né? Aos pouquinhos a gente vai amadurecendo, crescendo e juntos nos fortalecendo para que se dê. Olha, a Edenice nos enganou. Ela disse que ia falar as mesmas coisas que ia falar da Beatriz. Que nada, dentro do mesmo contexto, mas com uma complementação extraordinária. Muito bom, não é? Olha, na semana que vem vamos continuar e vamos ter causas anteriores das aflições. E aí vamos trazer a questão das enfermidades. Tá? Por casualidade, eu acho que vou trazer uma colchonete para aqui, para dormir aqui. Tá? Todo serviço quase pela quinta-feira. Tá? Então, eu e a Consola vamos falar sobre causas anteriores das aflições, vamos trazer as enfermidades, esquecimento do passado, que é uma misericórdia, e motivo de resignação. Porque a gente precisa se resignar, aceitar e fazer melhor o que nós fizemos anteriormente. Tá bom? Agora nós vamos passar para o passo. Tá bom? E a Thelma está ok, Marisa está ok, você já está ok? Tá ótimo. Bom, o passo todos vocês já conhecem a partir das segundas-feiras, né? É exatamente a mesma coisa, os mesmos benefícios, né?
E, portanto, a gente está compenetrado, está receptivo, né? Porque os bons espíritos que nos auxiliam se fazem presentes para nos auxiliar, nos assistir segundo o nosso merecimento e as nossas necessidades. Né? Então é por isso, Senhor Jesus, que te pedimos uma vez mais que estejais conosco através dos bons espíritos, do astral médico superior, e que todos nós precisamos dos teus remédios, todos nós precisamos do fluido, do bem-fazejo, que possamos ser beneficiados na noite de hoje com a tua misericórdia, com a tua luz e com a tua paz. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, toda a espiritualidade da nossa casa, aos nossos amigos espirituais, anjos da guarda, que estiveram conosco nessa noite, que possamos levar para nossos lares todas essas bênçãos, essa energia positiva, essa alegria que tivemos hoje aqui, possamos levar para aqueles que estão em nossas casas, os amigos que encontrarmos pelo caminho. Então, Senhor, abençoe a todos nós, a todos os nossos familiares, a todos que não puderam vir, e fique conosco hoje e sempre. Assim seja. Então, boa noite a todos e até quinta-feira, tá bom? Venham todos. Obrigada e que Deus nos acompanhe. E convidem os amigos. E se tiverem inimigos,